Olá, está começando mais um Notícia em Detalhe. Hoje nós vamos falar sobre a PEC emergencial. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. E também fique de olho nas nossas redes sociais. A PEC emergencial é uma proposta de emenda à Constituição. O objetivo de uma PEC é mudar algumas partes do texto constitucional sem precisar convocar uma nova Assembleia Constituinte. Assim, ela pode ser aprovada mais rápido. Podem apresentar uma proposta o presidente da República, um terço dos deputados ou senadores, mais da metade das assembleias legislativas das unidades federativas. A PEC que está em pauta neste momento é a emergencial. O principal objetivo é a retomada do auxílio emergencial. Esse auxílio foi pago a 68 milhões de pessoas em decorrência da crise provocada pela pandemia de coronavírus. A ideia era dar uma ajuda aos trabalhadores informais que não poderiam mais exercer suas atividades por conta do isolamento social. Por isso, 330 bilhões de reais foram pagos de abril a dezembro de 2020. Com a piora no número de casos da doença em 2021, o Congresso começou a se movimentar para que pudesse acontecer uma nova rodada de pagamentos. Em fevereiro já eram 14 projetos para análise, entre eles a PEC emergencial. O texto prevê que 44 bilhões de reais sejam gastos e destinados com o auxílio emergencial em 2021. Esse valor não chega nem a um sexto do que foi pago no ano passado. Isso porque o governo precisa estabilizar as contas públicas. Para entender melhor o que contempla esse texto da PEC emergencial, nós convidamos aqui hoje o André Saconato, que é consultor econômico da FEComércio São Paulo. Bem-vindo, Saconato. Muito obrigado, Dani. Um olá para você e para os nossos telespectadores. E, Saconato, para a gente começar esse papo aqui, afinal, quais medidas estão previstas na PEC emergencial? Essa é uma ótima questão, Dani. A PEC emergencial, ela foi criada pelo ministro Paulo Guedes em 2019, né? Nós estamos vendo agora a discussão aflorar mais fortemente, porque ela foi associada ao benefício do auxílio emergencial. O que era a PEC emergencial? Na realidade, o Brasil tem um teto de gastos que foi instituído no governo Michel Temer. Esse teto de gastos não permite que você gaste no ano mais do que você gastou no ano passado, somado à inflação. Isso é muito importante, porque isso ancora os mercados. Os mercados confiam na estabilidade da dívida pública brasileira, confiam no governo e cobram juros menores para o empresário, para quem está nos ouvindo, para quem precisa de dinheiro. Os juros são menores, você tem mais recursos, porque o mercado acredita que o governo é solvente e vai conseguir manter os juros mais baixos ao longo do tempo. Essa era a intenção inicial. A PEC emergencial inicial era muito maior do que ela é hoje. Na realidade, o grande desejo do ministro Paulo Guedes era a desvinculação dos valores do orçamento para a saúde e educação. Hoje você tem um mínimo, em porcentagem. Ele achava que caso o Brasil estivesse numa situação muito emergencial, por isso o nome emergencial, você poderia desvincular esses gastos, diminuir esses gastos para que o teto fosse mantido, tá? Nós vamos falar mais depois, mas esse texto hoje é bem mais enxuto. Todas essas desvinculações foram retiradas. Então, a PEC emergencial, na realidade, é um mecanismo para que o governo garanta que ele vai conseguir cobrir o teto de gastos. Ou seja, se você tiver mais gastos do que esperado, você tem de onde cortar e você tem gatilhos que fazem com que outros gastos sejam cortados imediatamente. Inclusive, Saconato, está previsto aí um limite de gastos de 44 bilhões de reais. O que acontece se esse orçamento for ultrapassado? Essa é outra questão que gera muita confusão. E aí, Dani, eu vou aproveitar essa questão para vincular os assuntos, né? Esses 44 bilhões são o que foi permitido para que o governo gaste no auxílio emergencial. Nós estamos numa situação muito complicada. Aqui em São Paulo, tudo foi fechado novamente, no Rio Grande do Sul, em vários estados. E você tem pessoas que dependem do dinheiro, obviamente, do seu trabalho, para sobreviver, para comer, né? Quer dizer, a necessidade básica.
Então, é necessário que se situa uma ajuda para essas pessoas que são mais desfavorecidas. E essa ajuda é o que nós chamamos de auxílio emergencial. Pois bem, nós tivemos um auxílio emergencial muito grande o ano passado, relativamente, né? Foram gastos mais de 200 bilhões de reais em auxílio emergencial e nós sabemos que foi um dos grandes pontos positivos que fizeram com que a economia brasileira caísse menos do que se esperava. Mas chegou no limite o teto fiscal, não dá para gastar mais. Por quê? Porque se você gasta mais, o mercado começa a não acreditar que o governo vai ter uma trajetória sustentável de dívida e tira o dinheiro do governo, ou seja, vende os títulos que ele tem do governo, e isso causa um problema seríssimo. Vai ter que aumentar juros, vai sair capital, o câmbio vai se desvalorizar ainda mais, então é necessário que ele cumpra essa regra. Então, qual foi a contrapartida que o ministro Paulo Guedes pediu para poder continuar o auxílio emergencial? Foi um gatilho, ou seja, vamos colocar um limite nesse gasto para que o mercado saiba quanto a gente vai gastar, e esse limite é 44 bilhões. Se vocês quiserem esse auxílio, então aprovem a PEC emergencial. Você percebe agora onde que ligam as duas coisas? Na verdade, a PEC emergencial é uma coisa que vem antes do auxílio, que é a PEC de calamidade. Lá atrás, ela foi instituída. E aí o ministro Paulo Guedes falou, tudo bem, vamos continuar o auxílio, mas aprovem a PEC que garanta que eu não passe dos limites. E aí, quais são esses limites que você me perguntou? Quais são os gatilhos, né? Se passar desses 44 bi os gastos, o governo pode, por exemplo, não permitir que estados, municípios e o próprio governo continuem subsídios tributários, ou seja, né, você tem alguns benefícios tributários para alguns setores, não serão permitidos mais e pode ser retirados o que tem. Não tenha mais concursos do funcionalismo público, e o salário do funcionalismo público vai ser automaticamente congelado, não vai ter nenhum aumento enquanto não desvincular esse aumento desses gastos. Então, o ministro Paulo Guedes falou, tudo bem, vamos dar auxílio, eu acho que é necessário, mas eu quero uma garantia de que eu tenha mecanismos para compensar esse auxílio nos próximos anos e que o mercado fique bem tranquilo em relação a isso. Essa é a relação dos dois. Saconato, você acredita que enxugar essas medidas ou até contrapartidas poderia facilitar a aprovação desse auxílio emergencial? Olha, Dani, eu acho que isso já foi bem discutido no Senado e agora na Câmara, e isso está muito resolvido. Na realidade, por que está resolvido? Porque o primeiro projeto, que era do senador Marcos Bittar, que era relator, ele era muito maior, tinha muito mais restrições. Restrições do tipo, olha, se estourar o gatilho, eu posso gastar menos do que o colocado na Constituição para saúde e educação. Eu posso compensar esse gasto em gastos sociais. Isso foi retirado do projeto quando foi aprovado no Senado. Então, assim, esses gatilhos que tem agora já estão muito bem resolvidos, tá? Então, eu acho que o Senado já mostrou isso. Com esses gatilhos, são suficientes para que se convença que isso vai ser aprovado. E só para a gente dar um número aqui, que eu acho interessante para o nosso telespectador entender, mesmo esses gatilhos, né, que foram colocados, o funcionalismo público que eu falei, estima-se que em 10 anos, caso seja acionado, ele tem uma economia de 34 bi. E o gasto seria de 44. Esses gatilhos não atendem totalmente, não são a contrapartida total desse gasto, mas já deixa os mercados, as empresas, as pessoas menos preocupadas em relação ao que pode acontecer com juros, com câmbio, como eu tinha falado. Por outro lado, Saconato, você comentou aí sobre o valor gasto no auxílio emergencial. Ano passado foram 330 bilhões de reais e este ano estão previstos 44 bilhões de reais. Qual que é o impacto disso para os trabalhadores? Menos pessoas podem receber esse auxílio? Sem dúvida nenhuma, Dani. Não vai ser um auxílio do tamanho do ano passado. É importante a gente frisar que o tamanho do auxílio, o valor do auxílio e o número de parcelas não é definido
dentro dessas PECs que estão no Senado, que estavam no Senado e estão na Câmara. Na verdade, não há essa definição. Quem define é o governo. O que o Congresso está definindo? O valor máximo que se pode gastar com isso. Então, esses 44 bi podem ser divididos pelo governo da maneira que ele achar mais conveniente. Então, pode ser menos gente com valor maior, pode ser mais gente com valor menor, mas você deu um dado muito interessante, são 7 vezes menos do que o ano passado. Vai ser bem menor que o ano passado. Inclusive, alguns estudos mostram que o valor do ano passado foi até maior do que deveria ter sido. Aí você fala, poxa, né, os economistas são umas pessoas más, que não querem que o auxílio emergencial chegue a muita gente. Não, na verdade é o seguinte, qual seria o desenho ideal de um programa, de um pacote desse econômico? Seria o desenho de manter as pessoas com a mesma renda que elas tinham antes da pandemia, né? Porque a gente sabe, isso é um custo. Cada centavo que você gasta em Bolsa Família, cada centavo que você gasta em auxílio emergencial, vai ter que ser pago um dia. O que nós estamos fazendo? Nós estamos transferindo a conta para os nossos filhos, né? Cada gasto que eu coloco hoje, o governo vai ter que tirar de algum lugar. E vai tirar dos impostos, dos salários, dos empresários do futuro, que são nossos filhos. Então, tem que ser muito parcimonioso nisso. O que aconteceu, pelos cálculos, foi que o governo deu salário a mais para as pessoas do que eles teriam se não fosse a pandemia. Eu acharia ótimo se não houvesse nenhum desequilíbrio fiscal, nenhum problema, como eu falei, de passar esse saldo para os nossos filhos. Então, tanto que a renda cresceu ano passado. Não tem sentido o PIB cair 4 e a renda crescer. Essa diferença vai ser paga por alguém. Então, o ideal seria que a renda crescesse 0, numa situação hipoteticamente ideal. E esse ajuste vai ser feito nesse novo. Inclusive, eu acredito que esse novo não seja nem suficiente para gerar a renda que iria ser gasta pelas pessoas, que ia ser ganha pelas pessoas nesse ano. E aí, o que seria ideal, Dani? Que não fosse 300 no ano passado e não fosse 44 hoje, que você fosse alguma coisa no meio termo. O fato da gente estar tendo que gastar menos hoje também é resultado do super desenho do projeto no ano passado. Então, para quem está nos ouvindo, para o empresário, para os trabalhadores, é interessante saber que, sim, vai ter um efeito, 44 bilhões em 3, 4 meses é muito dinheiro, mas não dá para imaginar que o efeito vai ser o mesmo que do ano passado. Eu cito, por exemplo, só para a gente ter um exemplo aqui, a construção civil. Obviamente, muito desse excesso de recurso foi para a construção civil. Formiguinha, pessoas reformando, né? Não vai ter mais. Se for 250, como está se estipulando em 4 parcelas 250, não vai sobrar para as pessoas reformarem a casa. Óbvio que para farmácia, para supermercados, vai continuar num valor talvez menor, mas vai. Mas esses outros setores intermediários que ganhavam pelo fato do outro auxílio emergencial ter sido relativamente alto, não vão ter a mesma performance. Então é interessante notar que o primeiro e o segundo trimestre de 2021 nós vamos ter dificuldades nos números de crescimento na economia brasileira. O primeiro é quase contratado já uma queda em relação ao quarto trimestre do ano passado. E o segundo é bem possível. Só vamos começar a respirar de uma forma mais consistente a partir do terceiro trimestre se as vacinas que foram prometidas realmente vierem para os governos poderem fazer essa vacina. Bom, vamos torcer para que isso aconteça, né? Bom, Saconato, eu te agradeço pela sua participação no Notícia em Detalhe de hoje. Obrigada aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigado aos que nos ouviram. O presidente Bolsonaro afirmou que o auxílio deve ser pago ainda neste mês de março. Segundo ele, vão ser 2 parcelas de R$ 250. Enquanto isso não acontece, estados e municípios tentam fazer a sua parte e ajudar como podem. Na cidade de São Paulo, por exemplo, moradores carentes receberam 3 parcelas de R$ 100 em 2020 e agora em 2021 foram prorrogadas por mais 3 meses. Já no estado do Rio de Janeiro, foi aprovado um projeto que prevê até R$ 300 mensais a todos os fluminenses. O calendário deve ser divulgado nos próximos dias. Mas atenção aos requisitos exigidos para o recebimento do auxílio emergencial.
Deve receber o benefício o cidadão que for maior de 18 anos ou mãe com menos de 18 que esteja desempregado ou exerça atividade na condição de MEI, contribuinte individual da Previdência Social ou trabalhador informal, e que a renda mensal não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar total de 3 salários mínimos mensais. Quem não respeitar essas regrinhas pode ter que devolver o valor. E esse foi o Notícia em Detalhe de hoje. Confira nossos outros vídeos, nos acompanhe no nosso site e nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades do mundo contábil. Até mais!